Pixar já tem uma assinatura de nos fazer emocionar em todo filme. E nesse de hoje não é diferente. Mas olha, esse foi difícil de sair, hein? Teve chances de nem chegar nos cinemas. Bora logo finalmente falar de Hélio. Antes de tudo, eu peço para você dar o like nesse vídeo. Eu sou Pedro Henrique Figueira. Se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Então, você que chegou agora, já se inscreve e ative as notificações para sempre receber o aviso de vídeo novo. Bom, como eu falei no início, esse projeto da Disney Pixar poderia nem ter visto a luz do dia, já que teve um adiamento e passou por um processo longo de mudanças. Uma das mudanças foi a troca na direção. Sai o Adrian Molina, que já participou criativamente de projetos da Pixar como Viva e O Bom Dinossauro, e entra a dupla Domee Shi e Madeline Scherfman. A primeira foi responsável pelo Red, Crescer é uma Fera, que eu amo, infelizmente foi direto, né, pro Disney Plus, e a segunda fez o curta Burrow, que todos estão no Disney Plus, né. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro teaser de Hélio foi lançado há 2 anos atrás, em junho de 2023 especificamente, com promessa de ser lançado nos cinemas em 2024. Tanto que o McDonald's lançou os brindes dos personagens na época. E de lá até o resultado final, praticamente todo o filme foi refeito, principalmente com relação à mudança de tom, deixando de lado o lado melancólico para algo mais lúdico. Claro, isso não é uma crítica a essas mudanças, mas uma observação importante, como eu vou deixar aqui na tela, de como o Hélio nos levou para outros caminhos do inicialmente previsto pela produção, e que poderia dar muito errado mexer tanto. Fiquei feliz que essas mudanças nos trouxeram um bom resultado, e bem emocionante, como a Pixar sempre procura fazer. Como o próprio título já revela, temos aqui a história desse menino sonhador que não se sente pertencente ao lugar que vive, principalmente se sentir parte do planeta em si. Por isso ele tenta se comunicar com a vida extraterrestre no universo e quando finalmente consegue é levado ao reino do Comuniverso e descobre que foi confundido como embaixador intergaláctico da Terra. E eu já vejo no marketing, né, nesse sentido, um acerto, porque eles revelam bem pouco do que a trama se trata e como ela será desenvolvida de fato no filme. A Pixar e a Disney constantemente exploram temas universais em suas animações, e aqui voltam a trabalhar alguns como pertencimento, luto, identidade, mas é sempre na maneira como desenvolve esses assuntos que torna o lançamento realmente novo, sabe? Enquanto eu assistia na cabine de imprensa, claro que deu para perceber inspirações em projetos anteriores do estúdio, até o próprio Lilo e Stitch, né, que ainda está passando nos cinemas, né, mas nada nesse sentido tira o brilho do filme dessa comparação. Que, aliás, foi dito que a ideia, né, veio do próprio Adrian Molina, que inspirou-se na própria infância para construir a história de Hélio. Eu achei estranho que ele não foi mencionado nos créditos do filme, mas está em diversos sites de cinema e no próprio oficial da Disney. Enfim, voltando sobre o filme, eu achei muito legal o trabalho do roteiro com o Hélio. É uma criança que não sabe lidar com os sentimentos depois de uma tragédia, ele é dominado pelo trauma, e daí vem toda essa confusão e bagunça que ele causa tanto na Terra como no Comuniverso, daquela forma de não ser proposital, pois o Hélio, no fundo, ele só se sente sozinho e tá tentando se encaixar em algum lugar, ser aceito, mesmo que de um jeito torto, né? E a criança ali, a gente só vê que ele tá tentando se encaixar, né, de fato. Acaba sendo um personagem que, pelo menos pra mim, bate não só nas crianças, mas também pros adultos. As crianças, no sentido de se verem ali nos sonhos, nas brincadeiras, o próprio humor do Hélio, e para os adultos de lembrarem de uma infância em que tudo era possível, né? Que a gente lembra disso. A produção o tempo todo se esforça para chegar nesses dois públicos, e a sua maioria, isso funciona bastante, como eu pude ver ali no filme. É um filme divertido, com piadas que a gente ri alto pra caramba, eu ri muito. Também flerta com mistério, terror, ficção científica, e ainda se constrói no final dos anos 70, ali a história, quando a NASA lançou sondas espaciais, e nunca parece deslocado no tempo, apesar dessa ideia, já que o filme tem um tom mais universal, né, dentro da construção da sinopse. Acredito que esse é o maior mérito do filme, principalmente do roteiro, de saber concentrar os esforços e a carga emocional no Hélio, criando esse mundo de infinitas possibilidades, que esse mesmo infinito também exige responsabilidades por parte dele assumir as suas escolhas. Também achei incrível como que a Pixar e a Disney exploraram visualmente esse filme, uma concepção cheia de cores, de vida, de texturas do Comuniverso, com cada um dos aliens tendo a sua estética bem definida. Aliás, a sessão da cabine foi em 3D, e isso pra mim foi muito positivo, porque há muito tempo eu não assistia nada em 3D, porque frequentemente a gente vê filme que converte pro formato depois que eles fazem,
E eu senti que em Hélio realmente construíram para funcionar também no 3D. Então não tem problema, né, você assistir uma sessão comum, mas o 3D deixa a experiência realmente mais interessante. Mesmo que o tom melancólico não predomine mais no filme, isso não quer dizer que a produção tenha cortado. Essa melancolia continua mais na Terra, e quando o Hélio vai para o espaço, a gente sente essa mudança para o cômico, né, para o tom cômico. Total sentido nessa decisão, já que estamos pelo olhar do protagonista, que vê o planeta com total tristeza, né, e o universo se torna o seu conforto, seu lugar de alegria. Mas conforme acompanhamos, o Hélio entende que esse pertencimento sempre vai depender dele mesmo, né, de suas reações, de suas atitudes. E ver esse amadurecimento do personagem é lindo. Agora, como todo projeto se concentra no Hélio, percebe-se como os demais personagens e as relações acabam prejudicadas. Temos uma constante troca de cenários na trama, como devem ter percebido, né, entre a Terra e o Como-Universo. Existe um desequilíbrio nisso, pois dificilmente o roteiro consegue trabalhar esses núcleos de uma forma regular. Como assim, né? Digo nesse sentido de, por vezes, a história foca no que está rolando no Como-Universo, mas aí perdemos os acontecimentos aqui na Terra. Quando troca para a Terra em si, estamos já vários passos à frente da história, sem de fato ter acompanhado isso acontecendo ali de fato no planeta, sabe? E isso vai rolando vice-versa. Não de uma forma que seja difícil entender logo de cara o que aconteceu, mas isso para mim interferiu no ritmo do filme, causou uma surpresa incômoda de parecer que era melhor ter visto de fato a situação. Um exemplo disso é a própria Olga, tia do Hélio, que na primeira versão era a mãe dele. Quando a gente entende que ela descobriu que o Hélio foi para o espaço, isso é apresentado de uma forma corrida, existe toda uma lógica interessante que acontece com ela na Terra, que eu não entro muito em detalhes para evitar spoilers, mas que nunca é desenvolvida profundamente, né, essa dinâmica. O que prejudica a parte da força que a personagem poderia ter. E existem soluções rápidas e fáceis que parecem resultado da pressa do roteiro ou dessas mudanças que aconteceram no projeto durante esse tempo todo, né? Eu tenho sentimentos conflitantes sobre os aliens embaixadores do Como-Universo, por exemplo. Por mais que eles sejam visualmente ótimos, somente ficam nesse lugar. Existe uma variedade de aliens nesse universo construído pelo filme e eles não são explorados totalmente. Tipo, de onde cada um vem, por que possuem tal cor, tal formato, com olhos, outro sem orelha. Praticamente eles funcionam como receptores para situar o Hélio ali sobre o reino. Só a embaixadora Questa que chama mais atenção por ser crucial para a trama. Posso estar exigindo muito do filme? Provavelmente. Mas me fez falta conhecer eles além das características físicas, sabe? Tanto que no final da sessão, eu não lembrava do nome de nenhum. Se não fosse pelo designer e a boa dublagem, esses personagens seriam esquecíveis. Porém, tem dois aliens aí que se destacam, o Glordon e o seu pai, o Lord Grygon, nessa relação que também vejo o foco no público adulto, como eu falei, porque é bonito como é que o roteiro desenvolve as nuances que envolvem o pai e o filho. O Lord Grygon é um líder que abraça a violência, totalmente distante do lado amoroso e amigável do filho. Tem uma mãe que viaja por missões pelo universo, que o roteiro acrescenta esse detalhe ali. Assim a gente vê a desconstrução da imponência, da autoridade da figura paterna do Grygon, em prol de perceber que o Glordon realmente deseja para a vida, o que ele quer decidir, né? Tem uma cena bem crucial nesse aspecto que, nossa, assim, é de emocionar muito, porque é uma delicadeza que eles fizeram. É tão delicado ali o detalhe que eles construíram da relação entre pai e filho, de atenção. Você nem precisa ser pai ou mãe para entender, para se emocionar, porque, claro, né, com você tendo essa relação desse tipo, vai te emocionar mais, mas qualquer pessoa não tem como, sabe, deixar de se emocionar com aquela cena. É consequência, então, que eles ganhem mais destaque no filme, pois o roteiro propositalmente estabelece um paralelo com a relação de tia e sobrinho de Olga e Hélio. Nessa lógica de uma figura adulta que cuida, demonstra amor do seu jeito e que principalmente conhece muito bem a sua cria, né? Como esse filme acerta nessas relações. Na relação de amizade do Hélio e o Glordon também, que é bem divertida de assistir a dinâmica deles e muito importante para o Hélio abrir mão de seu egoísmo em prol do outro e entender que a mudança que ele tanto deseja precisa vir primeiro dele mesmo, né? Como eu disse no começo do vídeo, são vários os temas, bem universais, mas nada fácil de trabalhar. Mas, felizmente, o filme desenvolve isso tudo muito bem e de forma única para os seus principais personagens.
Enfim, Hélio é uma animação que, considerando toda a trajetória complicada pelo que ele passou, poderia sair um desastre. Mas, pelo contrário, temos um filme lindo e tocante sobre luto, sobre pertencimento, através do olhar de uma criança que conquista crianças e adultos. Apesar de todas essas qualidades, ele não foge de problemas, né, como eu falei aqui. Personagem que não tem muito interesse narrativo e uma trama que, em alguns momentos, não decide o foco. Faltou pouquinho pro Hélio atingir todo o seu potencial memorável que o estúdio da Pixar se consagrou. E aí, empolgados para assistir Hélio? Ou já assistiram, né? Bora conversar nos comentários aqui. Além disso, se você gostou desse vídeo, eu vou relembrar você de dar aquele like e compartilhar com seus amigos também, porque me ajuda bastante pro YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. E claro, se inscrever no meu canal e ativar as notificações para sempre saber quando sair vídeo novo. Até a próxima, gente!